pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar mais um pouquinho aqui sobre faculdade. Gente, fiz o último período, que na verdade é o quarto. É o meu último ano de faculdade, meu último semestre também. Então vim falar um pouquinho pra vocês, né, como já de costume aqui. Fiz isso com todos os períodos. E vim falar com vocês o que eu achei, né, se foi fácil, se foi difícil. Então bora lá! Trouxe aqui uma folhinha, gente, com as disciplinas que eu peguei esse semestre. E aqui em cima tem uma partezinha que eu coloquei por conta dos estudos, sabe? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Coloquei mais ou menos 5 dias da semana. Eu estudo naquela versão de círculo, não sei dizer muito bem. Eu geralmente tentava estudar 3 disciplinas por dia. Seguir a risca? Não, né? Porque eu sou ser humano. Então vamos lá, gente. Eu peguei esse semestre 10 disciplinas. Assim, pra mim foi um dos semestres mais cansativos, sabe? Não foi tão difícil, mas foi muito cansativo, porque muita disciplina, muita prova pra fazer. Peguei estágio no meio disso tudo, já fazia estágio remunerado, né, à parte. Então foi bem cansativo, mas graças a Deus terminei, né? Vamos ver, só faltam as notas agora. Então a primeira disciplina que eu peguei aqui foi artes, né? Então tudo relacionado à educação, né, gente? A ensinar artes e o que a arte pode trazer. Então a arte fala muito sobre o nosso corpo, sobre a forma de apreciação, né, da vida em si, não é só da arte, né? Porque a visão que a arte nos traz, ela vai muito além de apenas contemplação, né? Então isso a gente vai aprendendo e a gente, claro, se baseia bastante relacionado ao desenvolvimento pessoal, né, da criança ou do adulto até, né? Porque pedagogia não envolve só criança. Então, a arte é muito direcionada ao nosso desenvolvimento, assim como ciências também, tá? Só que ciências, né, que foi outra disciplina que eu peguei, ela tem mais uma visão de sociedade, né? Então, ela visa ampliar a visão de mundo. E aí, dentro de ciências, eu estudei também, né, sociedade, como eu disse, e tecnologia, né, que é o nosso desenvolvimento, né? Que às vezes a gente acha assim, tecnologia é computador, celular, não. Tecnologia sempre existiu na nossa vida. E também sobre as práticas de ciências, é que tem que visar as habilidades, né? O desenvolvimento de habilidades, né? Do aluno, por exemplo, conseguir ter um pensamento crítico, reflexivo sobre o mundo, saber ser participativo, sabe? Não é apenas ensinar sobre o Sol, sobre o planeta, não. Vai muito além, gente. É muito interessante ver isso. E eu acho muito legal, porque tem muita coisa que eu já esqueci que eu estudei na escola, né? Quando a gente tá lá no Fundamental 1, Fundamental 2. Então a gente vai vendo aqui sobre isso. E é interessante também ter essa visão do ensinar, né? De estar como mediador e não apenas como aluno, né? Porque geralmente quando a gente estuda, a gente não tem essa visão que o professor ele tem que ter um conhecimento pedagógico para ensinar também. Então isso é muito legal. Gostei bastante de ciências. Geralmente eu não gostava dessa disciplina na escola, né? Da matéria em si. Mas gostei bastante de entender um pouco mais. Educação brasileira, aqui a gente viu um pouco, né, da história da educação, desde lá no início, sobre o esforço, né, que teve por trás da educação até ela estar onde está. Claro que ainda tem que se desenvolver muito. Então passou por muitas lutas, muitas reivindicações, né, até ter a escola pública, porque antigamente a escola ela era geralmente direcionada para os filhos dos burgueses, o pessoal da classe mais alta. Então foram muitas lutas. Achei bastante interessante. Teve bastante filme que a gente refletiu. Esse aqui de ciências também teve um filme que deu para refletir bastante, que foi sobre a criação da bomba atômica e como isso mudou a sociedade. Então achei bem legal. E ética. Essa parte aqui de ética a gente viu um pouquinho sobre moral, sobre ética, sobre entender, né, que o indivíduo ele não apenas nasce com algo em si, mas ele precisa se desenvolver. E aí a gente estuda bastante sobre aqueles filósofos, Platão, nem lembro mais, gente. Filosofia, a mesma coisa, bem parecido com ética. Também vi sobre alguns filósofos e também sobre a filosofia na educação, né? Refletir. Aí sim, parece que é uma parte prática da ética, essa filosofia na educação. Então a gente estudou bastante sobre uma parte assim epistemológica, olha que palavra, né? A gente estudou sobre essa parte epistemológica, estudou alguns termos e estudou também alguma parte prática, sabe? De algumas atividades não relacionadas à filosofia em si, mas no sentido de reflexão que a filosofia traz, sabe? De fazer o aluno refletir. É uma disciplina muito interligada com a outra, né, gente? Que a maioria aqui é do 4º período, então é muito interligada.
Essa de filosofia, por exemplo, tem bastante coisa interligada com ciências, que também traz esse desenvolvimento do ser humano, né? Um desenvolvimento pleno. Literatura, gente, foi uma das disciplinas que eu gostei bastante. Por quê? Porque a gente ficou lendo histórias. E sério que foi ler histórias, assim, da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve. E assim, por que a gente precisou ler? Só que a gente leu aquelas histórias lá do início mesmo. Por exemplo, da Cinderela, que as meninas cortam o calcanhar pra caber dentro do sapatinho de cristal. Isso aí a gente não vê nas histórias de hoje em dia. Mas lá no início era assim que eram essas histórias, né? A gente entendeu o porquê da literatura também. Pra incentivar o aluno a ler, e que antigamente a literatura ela não tinha esse propósito. Ela era utilizada para manter as crianças por perto, para proteger as crianças. E aí acabava amedrontando. Então, muito legal, gente. Eu li muitas historinhas e aí no início eu fiquei pensando, gente, eu só vou ler história, é isso mesmo? A disciplina não explica sobre nada? Depois a gente teve uma base teórica também, né, como eu expliquei. Mas assim, eu gostei muito. E o mais legal é que quando eu ia estudar, né, eu ia ler essas histórias, eu me envolvia, gente. E tem muito tempo que eu não sinto isso lendo, né? Que às vezes a gente é meio assim, eu vou ler livro de criança. Eu leio, né? Mas isso aqui eu me envolvi bastante, porque nem parece de criança até, né? Porque, como eu disse, é algo um pouquinho mais profundo, né? Que hoje em dia foi atualizado, né? Claro. Até porque a literatura, ela não tem o intuito de ensinar ou de proteger apenas. Ela tem o intuito de ser um entretenimento, sabe? Ler tem que ser prazeroso. Então eu gostei muito, gente. Uma das disciplinas que eu mais gostei. Pesquisa em educação, eu fiz essa disciplina, só que o que acontece? Acontece aquela mistura lá que eu já fiz a monografia e agora eu tô fazendo pesquisa da educação. Aconteceu isso. Mas o bom é que a maioria dos trabalhos que eu fui fazer relacionada ao meu projeto, né? O que eu faria, com qual tema seria meu projeto, eu já tinha pronto, então foi legal. Mas eu vi também os tipos de pesquisa, achei legal, tá? Tem vários tipos de pesquisa na educação, não só na educação, num contexto geral, e como essas pesquisas elas podem ser de qualidade. E uma coisa que eu gostei muito é da pesquisa que ela coloca o pesquisador em prática, etnográfica, se eu não me engano. E aí o que acontece? O pesquisador ele vive em uma cultura, por exemplo, para ele entender a cultura em si, para conseguir fazer uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa. Eu acho isso interessante, porque às vezes a gente olha para a história e a gente fica, por que eles faziam isso? Por que eles matavam? Por que eles brigavam? A gente não entende. E às vezes, adentrando, né, se aprofundando, ou às vezes participando mesmo, a gente consegue entender melhor a cultura daquele povo, né? Claro que para a história é mais difícil, né? Não dá pra voltar lá atrás. Mas hoje em dia isso é muito importante, a pesquisa da educação, para entender as culturas, entender os povos. E eu vejo muito isso em psicologia, tá bom? Não relacionado aos povos em si, mas cultura, né? Tem vários tipos de cultura. E aqui foi teorias e práticas em educação infantil. Isso aqui eu peguei como estudo dirigido, então não teve prova, graças a Deus. Mas foi uma disciplina que eu amei. Pra quem não sabe, eu fiz estágio esse ano praticamente todo em uma turma de educação infantil. Eu parei em novembro, finalzinho de outubro. Foi muito bom, eu gostei muito da educação infantil. Então essa teorias e práticas aqui eu achei muito legal, que também fala, né, principalmente o que a gente vive no dia a dia. Então a maioria das atividades que eu tive nessa disciplina, eu pude trazer do meu estágio, né? Eu pude refletir também no meu estágio, então foi muito legal. E assim, teorias e práticas em educação infantil. Mas uma coisa, né, a gente entende que educação infantil não é apenas cuidar de criança. A criança, ela está ali também para ser desenvolvida. Até na creche, gente, a criança, o professor, ele precisa estimular a criança de alguma forma. É ficar o dia inteiro atrás da criança para ela aprender? Não, não é desse jeito. A liberdade, né, o deixar ser livre também, é um jeito de estimular o desenvolvimento da criança, né? Então, o professor, ele tem o papel de o quê? De proporcionar esses ambientes, né? Que o aluno, que a criança, ela consiga se desenvolver. E aí, a creche é fundamental a criança se desenvolver também no espaço, né? Porque a criança está aprendendo a andar, está aprendendo a engatear. Então, o professor, ele precisa proporcionar, não só o professor, né? O educador ou quem estiver ali. E muitas vezes a educação infantil, a creche, ela foi tida como o quê? Porque a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, coloca lá. Não. Hoje em dia ela também já é garantida por lei e não é apenas ficar lá
sendo cuidado de uma maneira assim, tem que dar comida, tem que dar banho. Não é apenas isso, tem que buscar o desenvolvimento pleno, ou seja, desenvolver também a parte cognitiva da criança. E eu fiz um estágio, gente, em contexto não escolar, ou seja, fora do contexto escolar. E esse estágio eu fiz em um núcleo pedagógico para crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência. Gente, assim, ampliou tanto a minha visão. Sério, foi algo assim que eu achei esplêndido. E a maioria dos outros trabalhos que eu fiz aqui também foi por conta desse estágio que eu fiz, relacionado à inclusão. A gente vê a inclusão na prática, ela é bem diferente do que a gente estuda também, tá? Então, assim, eu aprendi muito. A gente viu quando, por exemplo, um aluno com autismo se desestabiliza. Como que é na prática, como que o pedagogo ele vai conseguir agir ali. E a gente aprende muito porque não tem como fazer uma listinha, não é uma receita. Tem coisas, tem situações, tem ações que a gente só vai conseguir promover ali na hora, gente. Então isso é muito interessante. Tira um pouco da gente aquela noção de controle, sabe? Que eu também não acredito que tenha isso na escola, mas nessa parte que é no núcleo pedagógico, né, que com crianças com deficiência é muito diferente, gente, porque cada dia é realmente um dia, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. É assim, um lugar, um ambiente que é muito, ao mesmo tempo que a gente aprende muito, é muito desafiador, sabe? Como eu disse, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no dia e ainda assim a gente precisa colocar em prática, né, aquilo que a gente aprende, a saber ser, sabe? Eu acho que o fundamental é saber ser. Tudo aquilo que você aprende em pedagogia parece que precisa te mudar para você saber ser, saber agir. Então isso eu experimentei muito no contexto não escolar, no estágio. E por fim, gente, eu fiz um PAI, que é o projeto de atividade de extensão, que eu acho que vocês já sabem, né, que contam com umas horas complementares. E nesse projeto de atividade de extensão, como eu disse, né, tá tudo interligado, eu fiz sobre educação infantil também. Então a gente estudou, a gente viu aquele documentário, acho que é O Início da Vida, se eu não me engano, e vários outros documentários. A gente estudou sobre várias outras pedagogas, outros filósofos da área, aprendeu um pouquinho sobre as práticas em si, como eu disse, né, o ambiente, o professor proporcionar ao aluno o lugar mesmo, o ambiente, proporcionar ao aluno práticas para que ele consiga se desenvolver, né? Ações, o professor tem que se colocar como mediador. Eu achei muito legal, gente, achei muito legal. Esse semestre, apesar de ser muito complexo, foi um dos que eu mais gostei. Foi complexo por conta disso? Não, gente, foi porque às vezes a gente tem situações também que a gente passa, aí junta com o estudo, junta com o trabalho, junta com um monte de coisa, fica um pouquinho puxado pra gente. Eu peguei 10 disciplinas esse semestre, né, como eu disse, mas graças a Deus deu tudo certo, só preciso saber as notas agora, que eu vou passar em tudo em nome de Jesus. E acabou, gente. Eu acho que acabou. Se eu não for fazer o 9º período, que é já um extra, né, vai acabar por aqui. Mas eu falo com vocês. A princípio, minha formatura é daqui a 2 meses, porque a gente só se forma no outro ano, no caso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão estudando, continuem, tá bom? Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre não parar, apesar dos desafios da vida. Se tiverem alguma dúvida também, pode deixar aqui embaixo que eu respondo, tá? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.